Olá, aluna! Sou Viviane Soares, professora de História, e estou aqui hoje para a gente ter mais uma aula referente ao Enem. A aula de hoje é continuidade de uma aula anterior, na qual tratamos sobre a afirmação das superpotências após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma aula em que tratamos de um conflito que ficou conhecido na história como Guerra Fria. Na aula passada, nós vimos como foram estabelecidos os blocos, como o mundo se organizou, dentro dessa ordem bipolar. Vimos alguns conflitos, como, por exemplo, a Revolução Chinesa, como também a Guerra da Coreia. E hoje nós vamos dar continuidade, para a gente compreender um pouco mais como que se desenvolveram, essas questões referentes a essa disputa ideológica entre as duas principais potências no mundo naquela época, que eram, Estados Unidos da América e União Soviética. Vamos lá? Então, como foi dito, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito da afirmação dos Estados Unidos e da União Soviética. Na aula anterior, nós podemos ver um pouco mais sobre essas potências, como que elas se estabeleceram. Vimos aí a busca pela influência em outras regiões, e a disseminação da ideologia também, que era um objetivo muito grande. Então, hoje continuaremos com o assunto. Então, para começar, nós já vamos falar de guerra. Na aula passada, dissemos a respeito de o fato de as duas grandes potências não se enfrentarem de fato, Então, por não terem conflitos diretos, já que o poder bélico era muito grande e isso complicaria o mundo, a gente percebe que tanto União Soviética quanto Estados Unidos, eles vão interferir no conflito de outros, Então, eles tomam partido no conflito de outros países, conflitos que são menores, conflitos locais, mas o que não deixa de ser uma demonstração de força por parte dessas duas potências. Então, um conflito que aí ficou muito conhecido na história, e até hoje é um conflito que mexe muito, com a imaginação das pessoas quando se trata, é a Guerra do Vietnã. Diversas músicas, diversos textos, filmes foram utilizados para retratar esse conflito. Então, na época dessa bipolarização, com o Vietnã não foi diferente. A gente tem o Vietnã dividido em áreas de influência, que nós vamos ver daqui a pouquinho no mapa. Esse território, então, ele vai passar por essa fragmentação de forma que a região norte tem a influência da União Soviética, e da ideologia comunista, e a região sul com a influência dos Estados Unidos e da ideologia capitalista. Mas, quando houve essa separação do Vietnã, ficou determinado que um plebiscito seria feito posteriormente para decidir pela união novamente do território ou não. Aqui nós temos, um mapinha que vai nos ajudar a compreender aí qual a área de influência comunista, que é a área norte, que aparece de verdinho, e a área de influência capitalista, que é a área sul, que aparece de amarelinho aí. Bom, essa guerra, gente, quando ela começa, quais são as situações que vão fazer com que essa guerra ela possa, eclodir de fato? Como a gente comentou lá no inicinho, quando houve a divisão, ficou definido a ocorrência de um plebiscito. Contudo, a parte norte, ela estava se desenvolvendo no sentido de que a ideologia comunista, ela estava aí se consolidando, e avançando, inclusive. O que acontece? Diante desse avanço da ideologia comunista, a parte sul do Vietnã não quis a realização do plebiscito, porque percebeu que se acontecesse o plebiscito, poderia acontecer a unificação, mas com a preponderância do comunismo. Então, essa recusa da realização de algo que foi previamente combinado vai fazer com que esse conflito ocorra. Como já vimos em outros conflitos e como era de se esperar no contexto em que a gente está trabalhando, os Estados Unidos entraram, para apoiar o Vietnã do Sul e a União Soviética vai entrar dando apoio ao Vietnã do Norte. Várias tropas foram enviadas dos Estados Unidos, vários soldados foram enviados. E algumas questões complicaram bastante a vida desses soldados. Por quê?
a vegetação do Vietnã, as condições físicas, né, do território, a prática, o conhecimento que os grupos que lutaram, né, pelo Vietnã, muitos ficaram conhecidos como os Vietcongs. Então, a experiência que eles tinham foi muito favorável para as tropas do Vietnã do Norte. E as tropas estadunidenses, elas não conseguiram se adaptar muito bem, né, tanto ao território quanto às práticas. Então, os vietnamitas, eles utilizaram muito a guerrilha, utilizaram a mata e o conhecimento dela para fazer várias armadilhas, de forma que o exército estadunidense ele não estava conseguindo fazer frente aos grupos, né, do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela foi, né, um dos primeiros conflitos que foram cobertos, né, e a mídia, né, no caso a televisão, ela trouxe esse conflito à tona em tempo real. Então, enquanto a guerra acontecia, o noticiário ia mostrando essa guerra. E isso, gente, vai gerar uma comoção muito grande, isso vai gerar um incômodo na sociedade, que vai começar a exigir que os Estados Unidos saiam da guerra, né? Porque o número de mortes era muito grande, um conflito que nem era, né, dos Estados Unidos, no sentido de que era uma guerra interna lá no Vietnã. Então, isso faz com que a opinião pública, né, tanto do povo dos Estados Unidos como internacional, passe a pressionar cada vez mais os Estados Unidos para sair da guerra. Então, como a gente comentou, o grande número de mortes divulgadas aí pelas redes de televisão, essa questão da cobertura em tempo real, ela vai ajudar para que a pressão seja maior e fazer com que os Estados Unidos desista, né, saia da guerra do Vietnã. Até hoje, não há um reconhecimento por parte dos Estados Unidos que eles teriam, né, sido derrotados nessa guerra. Mas eles precisaram se retirar por não conseguir dar continuidade devido a essas pressões. É muito interessante a gente pensar, né, como que cada lado, né, vem de uma história, vamos dizer assim. Como há uma preocupação muito grande dos Estados Unidos em não reconhecer essa derrota, né, até mesmo para a imagem do país. Um ponto importante para a gente mencionar é que durante esse conflito, o número de vietnamitas que foram atingidos por bombas, né, que sofreram aí, além das mortes, a gente tem as mutilações, tem um grande número de órfãos. Quando os Estados Unidos se retiraram da região, eles atearam fogo na vegetação do Vietnã, então, assim, os danos foram muito grandes, né? Mas a saída dos Estados Unidos é muito importante para que esse conflito ele se redirecione, né, e diminua aí as tensões que estavam acontecendo. Então, como eu comentei, foi muito comum as pessoas, né, manifestarem a respeito, né, da paralisação da saída dos Estados Unidos da guerra, já que a comoção era muito grande, como a gente comentou. Então, um dos exemplos que ficaram muito conhecidos na época, né, de ativistas que buscaram aí, lutar pelo fim do conflito, né, ou defender a paz mundial, é o caso do cantor John Lennon e a sua esposa Yoko Ono. O que acontece? Quando eles casaram, eles resolveram, né, abrir a lua de mel deles para a população, né? Na verdade, para a população, melhor dizendo, para os repórteres. Então, eles combinaram de ficar num hotel e todos os dias, né, de manhã até à tarde, os jornalistas poderiam entrar nesse quarto de hotel, né, e encontrá-los ali. Havia uma expectativa muito grande por parte dos jornalistas do que eles poderiam ver, né, acreditando, inclusive, que veriam coisas da intimidade do casal. Quando, na verdade, quando as portas se abriam, os dois ficavam na cama, sentados, conversando sobre a paz, né? Então, deixaram cartazes também, falando, né, sobre como a guerra poderia acabar, né, dependia das pessoas quererem. E isso era uma maneira que eles encontraram, né, de mobilizar a população para que a paz fosse restabelecida. Muitos jornalistas criticaram, falaram que John Lennon estava querendo era enriquecer, e eles falam que na época ele deu uma declaração, que ele poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo uma música em 1 hora do que ficando uma semana num quarto de hotel conversando sobre a paz, né? Então ele dizia que o objetivo dele era muito maior do que ganhar dinheiro, era fazer com que a paz se restabelecesse. Então é importante a gente mencionar essas mobilizações, né, da população, né, internacional, porque o mundo vai começar a mobilizar-se para que a guerra acabasse, para a gente entender essa necessidade dos Estados Unidos se retirarem da guerra do Vietnã. Vamos falar de outro movimento que vai acontecer no contexto aí da Guerra Fria, né, que é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana e também a crise dos mísseis que vai estar relacionada. Bom, durante muito tempo,
Cuba esteve aí, né, sob o controle da Espanha, era uma colônia da Espanha, e os Estados Unidos tiveram um papel muito importante no processo de separação, né, no processo de independência de Cuba. Acontece que, pós-independência, os Estados Unidos eles cobram seu preço, né, que foi assim uma grande influência exercida no país, né, o direito de interferir nas questões internas, um território que os Estados Unidos na época conseguiram para construir uma prisão, né. Então, tudo isso mostra como que os Estados Unidos influenciavam a ilha cubana. E isso gera aí uma reação, né, muito grande, principalmente porque ao influenciar, ao apoiar, né, os Estados Unidos também apoiavam uma ditadura que estava vigente em Cuba, né, que era aí governada pelo Fulgêncio Batista. Então, uma reação vai se organizar, né, e uma das lideranças importantes nessa reação é Fidel Castro, para tentar acabar com aquele regime ditatorial que estava vigente. Então, essa reação, ela ficou conhecida como a Revolução Cubana, e no ano de 1959, o Fidel Castro ele vai tomar o poder. Então, quando isso acontece, gente, não havia uma definição clara por parte de Fidel Castro de tornar Cuba comunista, né? Isso vai acontecer posteriormente. Então, muitas pessoas falam que foi uma revolução comunista, né? Não, foi a Revolução Cubana por motivos, né? Derrubado, ditador, mas após a Revolução e após Fidel já estar no poder, é que a gente tem essa aproximação de Cuba com a União Soviética. E está claro para a gente compreender como que essa aproximação se dá. Por quê? Desde que Fidel Castro tomou o poder, imediatamente os Estados Unidos começaram a boicotar Cuba, né? Então, impedir relações comerciais, tentar dificultar a vida dos cubanos. Então, para que Cuba não se fragilizasse, né, o país precisou contar com o apoio da União Soviética. E aí onde a gente vai compreender nessa relação, essa aproximação. Então, vejamos, não havia definições, primeiramente, né, de ser comunista por parte aí, de Fidel Castro, por parte de Cuba, né? Não havia inicialmente essa relação. Mas a gente vai ter o boicote por parte dos Estados Unidos. A parte desses boicotes, nós vamos ter a União Soviética apoiando os cubanos e aí nós vamos ter essa aproximação de Fidel Castro, né, com os soviéticos. De forma que, para reagir ao boicote estadunidense, a União Soviética ela ajudou muito financeiramente Cuba, inclusive comprando a preços altíssimos produtos cubanos, né, e vendendo produtos para Cuba a preços baixíssimos. Era uma forma de restabelecer ali, né, aquela economia sem ter a dependência dos Estados Unidos. Era importante que Cuba se sobressaísse de uma maneira menos dependente, né, já que os Estados Unidos estavam boicotando todas essas relações comerciais. Bom, dentro dessa aproximação, um fato, ele vai trazer atenção total para o mundo, que foi a conhecida crise dos mísseis. Por parte do governo da União Soviética, né, foi solicitado que Fidel Castro autorizasse, né, a construção de mísseis em Cuba, voltado para os Estados Unidos, como é possível ver nesse mapa que está na tela, né? Então, a ideia é deixar os mísseis estrategicamente posicionados, né, voltados para os Estados Unidos, caso fosse necessário, né, utilizá-los, vamos dizer assim. Isso gerou uma crise sem precedentes aí dentro daquele momento, porque, de fato, naquela situação ficou muito claro que a eclosão da guerra, ela dependia de muito pouco. A construção dos mísseis em Cuba, ela é um fato que se espelha a uma construção que já tinha sido feita pelos Estados Unidos na Turquia de mísseis voltados para a União Soviética. Diante dessa possibilidade de a guerra, né, ela acontecer de fato, e uma preocupação muito grande tomou conta do mundo todo, as pessoas ficaram meio que naquela tensão, naquela expectativa, né, bem negativa de que o mundo poderia acabar. Então, para que aquilo não acontecesse, foram feitos, né, acordos, diálogos mesmo, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética, e as duas potências concordaram em desativar os mísseis naquele período. Então, essa crise, ela é muito importante dentro desse histórico da Guerra Fria, né? E entender que ela deixou muito claro para as pessoas o quão próximo o mundo estava, né, de viver um conflito dessa dimensão. Bom, vamos pensar também
como que foi a atuação dos Estados Unidos, né, em outras regiões? Porque os Estados Unidos, eles passam a fazer intervenções militares. O objetivo muito claro, né, é quanto mais influência os Estados Unidos pudessem exercer sobre outros países, melhor era para impedir, né, que o comunismo se desenvolvesse. Então, os Estados Unidos, eles vão intervir em várias regiões, intervir inclusive militarmente, né, apoiando golpes, ajudando aí no endurecimento de regimes, né, justamente para conter aí esse avanço comunista. Então, a gente tem o estabelecimento por parte dos Estados Unidos de estratégias visando aí, né, o controle do planeta. A gente tem a questão do financiamento de ditaduras na América, né? Como o exemplo cubano estava ali latente, aquilo causava uma preocupação muito grande. Bom, Cuba trouxe o comunismo para o centro da América. E agora, como impedir que o restante da América também, né, acabe aderindo a esse sistema? Então, foi muito importante nesse sentido para os Estados Unidos financiar essas ditaduras para impedir esse avanço, né? Foi realizada uma aliança para o progresso, que era justamente aí dentro dessa ideia de oferecer meios para que os países se desenvolvessem e não tombasse para o lado do comunismo, né? A CIA foi utilizada em grande escala, né, gente, para espionar a América. O Brasil foi um dos locais para onde espiões da CIA foram trazidos. Por quê? Nesse período que a gente está trabalhando, quem governava o Brasil era o João Goulart, que assumiu, né, após a desistência, né, vamos dizer aí, do Jânio Quadros. O João Goulart, ele era conhecido na história por tendências esquerdistas, por aproximação, vamos dizer assim. Então, foram enviadas pessoas para poder investigar, para ver como que estava o governo de João Goulart e sobre a possibilidade de que ele aderisse ao comunismo, né? Então, a gente vai ter também o financiamento de golpes políticos. Então, o caso do Brasil é um exemplo, né? O golpe militar que aconteceu no ano de 1964, a gente já tem documentos que tratam muito sobre isso, né? Sobre uma operação que ficou conhecida como Operação Brother Sam, e que deixa muito claro que os Estados Unidos estavam preparados, inclusive com a Marinha posicionada próximo ao Brasil, para que, se tivesse algum tipo de resistência ao golpe, né, e à implementação de um novo governo, os Estados Unidos entrariam com força militar para impedir essa resistência. No caso do Chile, aconteceu também. Salvador Allende, que era aí, um esquerdista, né, um socialista, ele assumiu por meio de voto, né, ele foi eleito, assumiu o poder no Chile, e sofreu também com a intervenção dos Estados Unidos, que atacaram mesmo, né, o palácio onde ele estava, e o Salvador Allende chegou a suicidar nesse período. Então, a gente vai ter aí vários momentos em que os Estados Unidos vão interferir nesses governos na América, tentando aí, né, reforçar regimes autoritários, né, militares e impedir o crescimento do comunismo. Outro fator importante para a gente tratar é a guerra do Afeganistão, que chama muita atenção desse conflito, porque há uma revolução comunista no Afeganistão, mas a gente vai ter grupos radicais que vão tentar impedir que o comunismo, né, crescesse na região, até mesmo por defender que o comunismo não ia de encontro com a religiosidade, né, deles. E a União Soviética ela vai tomar frente nesse conflito, mas ao mesmo tempo o governo estadunidense, um fato que chama muita atenção, que dentro desses grupos radicais que lutavam contra o comunismo estava Osama Bin Laden. E é interessante a gente pensar que os Estados Unidos apoiaram um grupo que Osama Bin Laden fazia parte. E cerca de 2 décadas depois acontece o atentado das Torres Gêmeas que, né, a gente conheceu na história, que foi de autoria de Osama Bin Laden. O governo estadunidense ele ofereceu, como eu comentei, ajuda a esses grupos para resistir ao comunismo e, de fato, né, ao final acabou que as lideranças comunistas foram afastadas da região. A gente diz que para a União Soviética, a guerra no Afeganistão ela equivale ao que foi para os Estados Unidos a guerra no Vietnã. Eles saíram, né, derrotados e, além disso, saíram bastante enfraquecidos. Bom, a gente vai ter aí um momento mais ao final desses conflitos, né, que ficou conhecido como a distensão, que é o período em que a gente vai ver a União Soviética meio que afrouxando o regime, né? Então, a gente tem primeiro com o Nikita Khrushchev, que era o governante, que vai tomar as principais medidas, buscando reformular a economia, né, voltar e propondo uma coexistência pacífica da União Soviética com os Estados Unidos. Após ele, a gente tem aí o Leonid Brezhnev, que vai assumir e que vai ser responsável
responsável por reduzir os investimentos militares, né, e por reduzir também os conflitos desse contexto aí. Nas décadas de 70 e 80, a gente tem aí situações que não são favoráveis para a União Soviética, uma vez que várias revoltas vão acontecer contra o comunismo, né, e aí eles vão ter mais dificuldade de manter o bloco unido. O fato da China, né, também não ter aí uma proximidade, estar rompidas as relações com a União Soviética, isso enfraquece mais ainda esse bloco, né, o que torna aí complicado a sustentação, né, da União Soviética e do regime. Bom, tem uma questão aqui, gente, que é a respeito aí das manifestações. Eu vou deixá-lo depois para vocês, né? O meu tempo está encerrando, mas eu espero que essa aula tenha contribuído para que você, né, possa entender um pouco mais a respeito desse período aí de afirmação das potências, período conhecido como Guerra Fria. Então, até mais!